relato sobre Paulo e Silas na prisão é um dos textos mais conhecidos no Novo Testamento e está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Certamente, o que mais chama a atenção das pessoas nesse texto é as informações sobre o terremoto que abalou o alicerce do cárcere, onde esses dois homens de Deus estavam. Esse capítulo também é utilizado frequentemente em sermões, mas infelizmente muitas das vezes é interpretado de forma completamente equivocada. Nesse vídeo nós iremos meditaremos em alguns pontos principais sobre a prisão de Paulo e Silas. Conhecendo, ou seja, o contexto histórico da prisão de Paulo e Silas. O apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, seu principal companheiro havia sido Barnabé, porém, devido a algumas discordâncias com relações ao comportamento de João Marco, primo de Barnabé, ambos se dividiram, queridos. Paulo, então, escolheu Silas para acompanhar nesse novo empreendimento missionário. Paulo e Silas passaram por muitas cidades, porém foi na estadia de uma delas, em Filipe, que ocorreu tal prisão. Paulo e Silas não estavam sozinhos, estavam também eles, Timóteo e Lucas. Essa equipe de missionários partiu para a cidade de Filipe, uma importante colônia romana. Em Filipe, é a mesma em que, aproximadamente 42 a.C., foi palco de uma famosa batalha em que Marcos Antíoco, Otaviano, foi derrotado por Brutus e Cássius, os assassinos de Júlio César. No primeiro século, Filipe era uma cidade destacada da região da Macedônia, pois possuía uma economia próspera, principalmente devido à mineração de ouro, e também era referente na educação. Como conhecidas as escolas de medicina eram em Filipe. Paulo e Silas em Filipe, a equipe missionária liderada por Paulo ficou em Filipe durante vários dias. Lucas relata que no primeiro sábado em que estavam eles ali, eles foram para o rio Gante e encontraram várias mulheres que se reuniram no local para a oração sabatina. O apóstolo, acompanhado de sua equipe, começou a pregar o evangelho àquelas mulheres. Entre essas mulheres estava Lídia, uma mulher que o Senhor lhe abriu o coração para que ela se convertesse ao evangelho de Jesus. Lídia e seus membros de sua casa foram batizados no rio Gante, e após o batismo, ela ofereceu hospedagem à equipe missionária. Com os missionários hospedados na casa dessa mulher, o evangelho continuou sendo pregado na cidade e a igreja começou a ser ampliada. O exorcismo de uma jovem. Vamos entender. Antes da prisão, no versículo 16, no mesmo capítulo 16 de Atos, somos informados sobre uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhações. Sua prática de adivinhações trazia muito lucro aos seus donos. Em grego, Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossa tradução aparece apenas como adivinhação. Na mitologia grega, Piton era uma lendária serpente que guardava o oráculo Delfo e que acabou morta por Apolo. Assim, tal termo era utilizado para se referir aos espíritos de adivinhações característico dos médiuns da época. Com tudo isso, Lucas está enfatizando que a jovem era usada por demônios por muitos dias. A jovem clamou que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo
e que estavam proclamando o caminho da salvação. Não devemos entender essa declaração como um reconhecimento genuíno do evangelismo, não? Que estava ocorrendo ali. Lembra-se que eles estavam sendo usados por demônios, e tal declaração era uma artimanha de Satanás. Paulo entendeu dessa forma e, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsou os espíritos que atormentavam aquela mulher. Em Atos 16, 18 está relatado. Paulo e Silas são presos. Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados e violentos. Prenderam Paulo e Silas. O texto diz que eles foram agarrados e arrancados até, ou seja, as autoridades. Nota que apenas Paulo e Silas foram presos. Isso ocorreu porque as denúncias que aqueles acusaram foram fundamentadas na nacionalidade dos missionários. Perceba que antes de qualquer acusação, eles deixam claro: estes homens são judeus. Com isso, possivelmente, eles estavam querendo estabelecer, de alguma forma, uma ligação entre Paulo e Silas e os judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, acusado por criar perturbação religiosa em aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, lá em Atos 18, 2 em diante relata. Perceba que no versículo 20, Paulo e Silas são acusados justamente de criar confusão e perturbação na cidade. Como Lucas era gentil e Timóteo, apenas um meio judeu, então as acusações caberiam perfeitamente apenas em Paulo e Silas. Também é importante perceber que em nenhum momento a jovem foi mencionada na acusação. Toda a denúncia partiu do confronto entre os interesses romanos e os interesses judaicos. Na época, a religião judaica era permitida dentro do império. Porém, os judeus não poderiam tentar converter os cidadãos romanos. E naquele momento, ainda não havia ficado claro para os romanos a distinção entre cristianismo e judaísmo. Precisamos entender isso. Contudo, ou seja, o tumulto se aglomerou na praça da cidade. Os magistrados ignoraram qualquer procedimento legal e deram ordem para que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados. Por serem cidadãos romanos, Paulo e Silas não poderiam, de forma alguma, ter passado por essa sessão de tortura, queridos. Paulo e Silas, no cárcere, vamos entender um pouco. Paulo e Silas foram lançados lá na prisão, lá no cárcere interior. A carcereira foi ordenada para que guardasse os dois prisioneiros com segurança, ou seja, com total rigidez. O carcereiro então colocou Paulo e Silas no cárcere interior e prendeu seus pés no tronco, como Atos está relatado 16:24. As cadeias da época eram divididas em duas partes: o cárcere externo e o cárcere interior. Na parte externa, o preso desfrutavam, ou seja, de mais liberdade, podendo andar e perceber, ou seja, receber visitas. Já na parte interna, os prisioneiros eram bem mais rígidos e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos, não era separado. A prova disso é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco para que se tornasse impossível de qualquer possibilidade de fuga, queridos. Aqui também devemos considerar que após essa sessão de açoite,
os pesos ficaram completamente, ou seja, os presos ficaram completamente debilitados, o que provavelmente, na ocasião, as condições físicas de Paulo e Silas era péssima. O próprio uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura, pois o preso perdia praticamente toda a mobilidade. Além de que, muitas das vezes, os buracos de cada perna eram bem mais afetados, ou seja, causando grandes incômodos, querido. Paulo e Silas eram adoradores dentro da prisão, com seus corpos totalmente doloridos, submetidos às condições subhumanas. Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar hinos a Ele. Naquela mesma noite, ou naquele mesmo momento, eles estavam com dor, queridos. Estavam com fome, estavam com sede, mas seus corações estavam voltados para Deus. O texto nos informa que em outros pesos estavam a ouvir as orações e os cânticos de Paulo e Silas. Com toda certeza, esse foi um testemunho genuíno de dois seguidores de Cristo. Se meu mestre sofreu calado no Calvário, naturalmente, seus discípulos entenderam que não tinham qualquer direito de clamar. Um terremoto aconteceu. A Bíblia diz que de repente houve um violento terremoto, de maneira que os cárceres da prisão foram sacudidos, querido. Com isso, todas as portas foram abertas e todas as correntes da prisão se soltaram. É verdade que na Macedônia havia incidência de terremotos. Porém, claramente, esse terremoto específico foi promovido por Deus, ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para prover milagres inexplicáveis, querido. Aquele terremoto tinha um papel decisivo nos propósitos de Deus para com aqueles homens. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, nenhum deles escapou. É possível que todos ficaram perplexos ao redor de Paulo e Silas, admirando o poder de Deus sobre o qual os missionários cantavam. Quando o carcereiro acordou e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, ele planejou se matar. Na verdade, ele sabia que se um único prisioneiro escapasse, sua própria vida seria dada em troca pela vida do fugitivo, sendo assim morto. Entretanto, antes que ele se suicidasse, Paulo o avisou que ninguém havia fugido. O propósito da prisão de Paulo e Silas e do terremoto no cárcere, aqui precisamos fazer algumas considerações, pois é justamente nesse ponto onde várias interpretações elas são erradas e são tomadas de forma errada. Algumas pessoas utilizam essa passagem para tentar ensinar que a oração na madrugada é mais poderosa, tão poderosa que até mesmo um terremoto ocorreu quando Paulo e Silas oraram à meia-noite. No entanto, esse ensino é completamente estranho, não só a esse texto, mas a toda a Escritura. O terremoto aqui não serviu para mostrar a eficácia da oração feita num determinado horário da noite, não. O que a Bíblia diz acerca da oração? Vamos entender isso. Outras pessoas também usam esse relato sobre Paulo e Silas na prisão para pregar um tipo de determinados pontos errôneos, onde Deus faz qualquer coisa para resolver o seu problema. Logo, é comum ver cristão reivindicando um tipo de terremoto figurativo para que seus problemas sejam eles resolvidos, querido. Em primeiro lugar, não há qualquer evidência num texto em que Paulo e Silas tenham orado para que fossem libertos da prisão, muito menos que tenham solicitado o terremoto que ocorreu. O texto claramente parece indicar que os dois missionários estavam simplesmente rendendo graças e louvores ao Senhor.
É claro que Deus tem um zelo especial pelos seus escolhidos. Através da profecia do profeta Isaías, somos informados que ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, Deus jamais se esquecerá do seu povo. Isaías 49, do 15 ao 16. No entanto, isso não significa uma ausência de problema ou de dificuldade na vida de um servo do Senhor. Devemos nos lembrar que o próprio Paulo foi preso e outras vezes, sendo que sua última prisão em Roma, ele não conseguiu sair vivo. Também em nenhuma dessas outras vezes o terremoto se repetiu. O que houve ali foi a perfeita execução de um plano do Senhor. O terremoto foi um instrumento usado por Deus para seus propósitos soberanos. E esses propósitos foram cumpridos. Obviamente, a libertação de Paulo e Silas estava explícita no plano, mas não era um ponto principal e exclusivo dele. Se Deus quisesse apenas libertá-lo, ele poderia ter feito isso como fez com o apóstolo Pedro, enviando um anjo e libertando silenciosamente. Aliás, isso já havia ocorrido em outras vezes, meus irmãos. O terremoto não apenas quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas e abalou os alicerces do cárcere. Foi muito mais além do que isso. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro e também de toda a sua família. Aquele terremoto revelou o poder da majestade do Senhor, bem como a soberania de seu propósito eterno. O grande objetivo do terremoto, do poder notável, estava notável na palavra do carcereiro. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Os missionários lhes responderam: crer no Senhor Jesus. Atos 16:31. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa, incluindo seus servos. Paulo e Silas ensinaram aquela família a palavra do Senhor e imediatamente todos foram batizados. Naquele momento, o carcereiro já não era mais o mesmo. Ele havia nascido de novo. Sua atitude já demonstrava um caráter de alguém regenerado. E se poucas horas antes ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com as suas necessidades ou a necessidade deles. Agora eles estavam cuidando das feridas do missionário. Olha aí. Somente o Espírito Santo pode promover uma transformação tão radical. O carcereiro também conduziu os missionários até a sua casa e ali os alimentou para ele. Paulo e Silas não eram mais prisioneiro, mas agora eram irmãos em Cristo. O texto bíblico nos informa sobre a grande alegria do carcereiro, por não só ele, mas por toda a sua família. Agora creram em Deus. A expressão grega desse texto revela uma confiança permanente, ou seja, a fé daqueles irmãos não eram normais, mas verdadeiras. Depois Paulo e Silas voltaram voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. Não. No outro dia, pela manhã, as autoridades ordenaram que os 2 fossem soltos. É possível que a notícia do que ocorreu na prisão tenha percorrido a cidade e aqueles homens tenham relacionado, ou seja, uma presença dos 2 missionários com os terremotos que havia abalado aquele lugar. Isso pode ter deixado os magistrados estarrecidos, seja como for. Eles queriam que Paulo e Silas fossem embora. Entretanto, Paulo e Silas se recusou a ir. E também expôs a injustiça que tinha sido cometida com os 2 cidadãos romanos e exigiu uma retratação pública. A revelação de Paulo e Silas eles tinham cidadania romana e
perturbou os magistrados, que foram até a prisão e pediram desculpa aos missionários, implorando também que eles deixassem a cidade. Após saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia.